mais 10, 20 anos de Nike. Conta pra gente como é que foi essa questão da renovação do principal patrocínio de seleções em camisas nacionais e também sobre a questão das peculiaridades dessa renovação. Como foi viver isso? Primeiro, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, poder participar, falar um pouquinho desses bastidores. Falando especificamente do contrato da Nike, o contrato da Nike ele vai até 2038. Quando a gente começou a negociação, essa negociação começou em 2024. E ela ocorreu ali no finalzinho do ano, salvo engano, outubro ou novembro de 24. O contrato originalmente vai até o início de 27. Então ele permanece o mesmo contrato e ano que vem inicia-se o novo contrato que vai até 2038. Então no final das contas é um novo contrato de 12 anos. Porém, a Nike está na seleção desde 96. Então, somando-se aí os anos, acredito que será o contrato mais duradouro de uma seleção, né? A gente falava aqui em off, Adidas e Alemanha tinham uma ligação umbilical, né? Por motivos óbvios, mas agora sai também, vai para a Nike, né? Foi eu diria, um grande golpe que a Adidas sofreu no sentido de perder um grande ativo. Mas eu acho que se tratando desse contrato da seleção, algumas coisas eram muito importantes, assim. Desde que eu fui chamado para a CBF, eu sempre entendi que o contrato da Nike, ele era, vamos dizer assim, a espinha dorsal para que a CBF pudesse ampliar os negócios. E agora as pessoas estão lá, estão fazendo muito bem. Algumas coisas eram, vamos dizer assim, bloqueadoras no contrato. Eu até citei aqui também um pouquinho no off. Todo licenciamento de produto pertencia à Nike e hoje no novo contrato ele volta para a mão da CBF. Outra questão muito importante era a loja. Não previa, a CBF não tinha previsibilidade dela poder abrir lojas, também era um ativo da Nike, e isso também volta para a mão da CBF. Então só esses dois ativos eu acho que já mudam muito assim, a característica desse contrato, porque a CBF obviamente, ela como seleção, ela tem um ativo que é mundialmente conhecido. Nenhum clube brasileiro tem, por exemplo, possibilidade de ter loja no mundo todo. O futebol brasileiro, sim. E o futebol brasileiro é a seleção brasileira, né? Apesar de todo o distanciamento, de tudo isso que a gente fala muito de seleção, perder um pouco a conexão, mas, enfim, tem sido feito um trabalho para recuperar, a seleção brasileira ela é muito respeitada fora. Muito. Para mim, duas coisas foram muito simbólicas, assim, de sentir esse respeito. A gente jogou 2 amistosos, né, um na Espanha e um na Inglaterra, Wembley e no Bernabéu. Tanto um como o outro deu praticamente 90 mil pessoas no estádio para assistir. E as pessoas queriam ver o Brasil. Então, na Inglaterra, então, é absurdo o nível de respeito que as pessoas têm pela camisa da seleção brasileira. Na França, isso dados que a gente tinha da Nike, a segunda camisa mais vendida depois da camisa da França é a camisa da seleção brasileira. Então, 54% de camisas da seleção já são vendidas fora do país. Então, a gente precisava resgatar esses ativos, porque isso possibilita a CBF fazer uma expansão nos próximos anos e aumentar muito sua receita. E até um pouquinho antes de passar aqui, eu acho que uma consideração muito válida, até pro nosso querido torcedor de balanço aqui, né? Pessoal, antes de mais nada, só lembrar aqui, né? Uma pequena falha aqui na apresentação. Esqueci de pedir seu like, esqueci de pedir para você ativar o seu sininho e mais do que nunca, assine o nosso canal de assinantes aqui, grupo de membros, tá bem embaixo aqui, né? Então é só clicar em assinar. Nós estamos terminando de estruturar aqui o nosso grupo de WhatsApp. Teremos ali áudios diários com cases da indústria do futebol, né? Coisas que a gente sabe que você ama.
também teremos nosso grupo de WhatsApp, teremos também o selinho, né, do canal, né, de membro ativo e muitos outros produtos exclusivos. Nós dependemos da sua colaboração, lembrando que isso aqui é um canal para quem tem o segundo amor nos números, né, na indústria, no que cerca o futebol, que para nós que somos pernas de pau, digamos assim, né, essa é a nossa maneira de fazer a diferença na indústria do futebol. Mas queria lembrar você, a gente aqui, Lenin, vou confessar que a gente tem muitas análises de balanço dos clubes, né? Então, o episódio anterior, né, o 93, foi Flamengo e Palmeiras, todo o background, né, de receitas e enfim. Mas, para quem não sabe, o maior faturamento do futebol brasileiro sempre se reveza entre Flamengo e não Palmeiras, mas a CBF. Então, quando o Lenin fala aqui pra gente dessa retomada dos ativos de licenciamento, isso vai implicar também num indicador de maior receita para a própria CBF. Então, imaginem que agora, no ano de 2026, que teremos Copa do Mundo, quando você vai comprar uma camisa, explora uma questão de loja, quando a própria CBF vai vender o seu patrocínio, lembrando, né, a CBF tem aí o contrato da Nike como um excelente ativo, um dos principais de receita, mas também tem dos seus principais patrocinadores, né? Diversos patrocínios, que a CBF, inclusive, agora retomou um aumento com essa mudança de gestão e tudo mais. Então, só para deixar isso muito claro, que nesses pequenos gatilhos contratuais, o que o Lenin falou, isso pode ter feito uma grande diferença na próxima década de receitas no futebol brasileiro, certo, Lenin? Não tenho nenhuma dúvida. Inclusive, um terceiro ponto que eu tinha esquecido de comentar era royalty, né? A seleção não tinha royalty sobre os uniformes. Olha aí. E passou a ter. Então, todo esse planejamento na renovação de contrato, ela era, eu diria que de médio a longo prazo, que é de fato para a CBF ter novas maneiras de aumentar a sua receita. Porque veja que receita de patrocínio, você acaba tendo pouca elasticidade nela. Uhum. Porque o patrocínio, ele vai ter, obviamente, uma variação de acordo com a exposição que você gera e tal, mas, vamos dizer assim, tem um cálculo padrão ali que você vai conseguir aumentar nas renovações, você não tem muito como esticar. E a CBF, diferente do clube, o clube você mexe com a paixão do torcedor todo dia, né? A CBF é diferente, né? A CBF, você tem a seleção, mas o grande pico é a Copa do Mundo, então são 4 anos para você ter picos, mas e nesses 4 anos? Como é que você faz para poder, vamos dizer assim, ativar essa emoção, essa paixão? A CBF ainda tem um outro componente, ela é uma entidade organizadora, então qualquer problema de arbitragem bate na CBF. Qualquer problema que a competição tenha, bate na CBF. Então, são sentimentos diferentes quanto à instituição. Então, a melhor forma, de fato, da instituição conseguir crescer receita em novos ativos, sem dúvida nenhuma, com licenciamento de produto, com loja e com outras experiências que ela pode gerar.